Hello peoples, tudo bem com vocês? Hoje estarei trazendo um assunto relacionado à saúde. Vou explicar para vocês ao longo do vídeo como me tornei fagofóbica. Gente, eu tenho fagofobia. Então, fique aqui até o final do vídeo, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, de compartilhar, tá? Compartilha para todas as pessoas que vocês conhecerem que tem esse problema, ou até mesmo para outras pessoas também conhecerem sobre o problema. Dá umas curtidinhas também, tá bom, gente? Vamos lá. A fagofobia é um transtorno de ansiedade específico e é caracterizado pelo aparecimento de episódios graves de medo e ansiedade quando um estímulo específico aparece. A pessoa que sofre de fagofobia experimenta uma forte reação de medo antes mesmo de comer. O aparecimento da fagofobia é especificamente causada pela ansiedade. Sem nenhum tratamento, o paciente pode sofrer complicações relacionadas ao déficit alimentar graves. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu sempre ia pra igreja, né? A gente tinha a rotina de ir pra igreja todo final de semana aos domingos. E eu sempre pedia minha mãe, eu e minhas irmãs pedia minha mãe, pra ela fazer arroz com tomate e ovo, porque a gente amava chegar do culto, depois do culto, né? E comer arroz com tomate e ovo. E um certo dia, a gente assistindo televisão, a minha irmã, ela levanta, né, da cama e vai pra cozinha. E nisso, eu vi ela indo pra cozinha, mas tá, beleza, continuei comendo. Então, eu escuto a minha mãe gritando, pedindo socorro, e eu fiquei assim, sem entender nada. O que eu fiz? Fui correndo direto pra cozinha pra saber o que estava acontecendo. Até então, a minha cena que vem na minha cabeça, o que eu me recordo até hoje, é que naquela hora que minha irmã estava sentindo aquela falta de ar por ela ter entalado quando ela estava comendo a comida, eu fiquei muito desesperada. Eu comecei a trazer aquilo pra dentro de mim. Comecei a ver aquela cena e eu não queria ver ela naquela situação. Então é como se eu tivesse transpassado aquilo pra mim. Então, depois que ela desentalou, né, graças a Deus, ela desentalou e continuou comendo normal. Hoje, até então, ela também come normal. E eu fiquei com aquele trauma. Parei de comer o arroz, porque na minha cabeça ela tinha entalado com o arroz. Enfim, continuei comendo outras coisas, diminuí na quantidade da comida, porém, deletei o arroz por completo. Então eu comecei a mastigar muito, né, muito lento, né, e comecei a diminuir na quantidade da comida, tanto é que a minha mãe me cobrava muito na minha alimentação, porque eu não fazia uma alimentação adequada em quesito de não comer o suficiente e demorar muito para poder comer. Eu lembro que até perdi uns quilos na época, mas com o passar do tempo fui ganhando peso e também comecei a comer um pouco a mais, né? Eu tinha aquele trauma ainda, mas ainda continuei comendo lento, continuei comendo com menos quantidade, até porque também o meu corpo adaptou ao tanto que eu comia, né? Então foi passando o tempo, depois dos meus 16 anos, eu comecei a comer melhor, comecei até a comer um pouco mais, mas nunca deixei de comer lento. Eu não gostava de ir em restaurantes, não gostava de ir em pizzarias, eu me reprimia muito, porque onde que eu ia, as pessoas não tinham tanta paciência para me esperar comer, né? Porque todo mundo acabava e eu continuava, né? Aí eu passei a levar as coisas que eu tava comendo no local para casa, que eu me sentia mais confortável, né? Porque ali eu teria o meu tempo para poder comer, ninguém ficaria olhando para mim, ficaria falando as coisas, né?
enfim. Depois que eu casei, eu fazia de tudo, tudo. Até o arroz que eu não comia, né, que eu não como, eu fazia pro meu marido, né? Então, até então, eu comecei a experimentar o arroz, né, pra ver se eu conseguia voltar a comer. Tanto é que eu já tinha ido nos médicos e tinha explicado pra eles essa minha situação. E só assim, olha, não precisa de você voltar a comer o arroz, até porque te faz bem você não comer. Você pode substituir por outras massas, né, por batata, né, por macarrão, que é o que eu amo, sou apaixonada por macarrão, entre outros que substituem o arroz. Então, fiz isso, né? Substituí arroz por essas outras massas. Então, 2018, eu comecei a trabalhar numa empresa e quando deu 2019, né? Quando entrou 2019, eu precisei fazer o estágio, porque eu já tava, começava o estágio no 6º período, né? E eu tava entrando pro 6º período. Então, juntou a faculdade, juntou o serviço, juntou prova, juntou tudo. Eu comecei a ficar muito estressada. Então, o que aconteceu? Um certo dia, eu levantei e fui trabalhar. E eu lembro que eu tinha preparado o meu café da manhã, né, pra eu comer. E eu lembro que eu comecei a dar uma falta de ar muito forte. E nesse dia, eu achei até muito estranho, porque, assim, nunca tinha acontecido. Eu comecei a suar frio, comecei a suar muito, comecei a ficar com muita falta de ar. Até então, achei que eu tava, assim, sei lá, que eu tava morrendo, né? E eu lembro que eu saí correndo e comecei a tentar me acalmar. Eu comecei a dar muita tremedeira, eu fiquei muito pálida. E eu fiquei muito preocupada, então eu falei assim, gente, eu vou primeiro tentar me acalmar. Comecei a respirar fundo, né? E comecei a contar de 1 até 10, várias vezes, bem lenta, aquela respiração bem lenta. E eu comecei a contar de 1 até 10, até que foi passando, eu comecei a me acalmar e não estava entendendo ainda o que estava acontecendo comigo. Na hora que eu sentei, que eu vi que eu já tava melhor, né, que eu já tinha parado com a tremedeira, que eu já tava me sentindo melhor, eu sentei para poder comer. E quando eu fui comer o café da manhã, eu senti um nó na minha garganta. E eu não conseguia engolir a comida. Eu comecei a entrar em desespero porque eu achei que eu tava entalada. Aí pensa, eu tava sozinha e eu tô entalada. Aí comecei a tomar o suco por cima e desceu. Então, eu achei aquilo tudo muito estranho, mas continuei meu trabalho e tudo mais. Aí quando foi à noite, porque eu achei que era só, né, aquela hora que tinha acontecido aquilo. Quando foi à noite, que eu fui tentar comer, né, que eu fui jantar, eu não consegui de novo. E eu achei muito estranho. Eu falei assim, gente, mas o que tá acontecendo? Eu não tô conseguindo comer. Aí eu forcei e tudo mais pra poder comer, mas depois eu larguei porque eu não tava conseguindo realmente. Era como se estivesse entalando a comida na minha garganta. Aí eu comecei aos pouquinhos, eliminando algumas coisas, né, da minha, assim, do meu cardápio do dia a dia. Comecei a diminuindo, né, as coisas que eu tava comendo, as coisas que eu achava mais fácil eu continuava comendo, e as coisas que eu achava mais difícil eu tava tirando, né, da minha alimentação. O que aconteceu? Foi passando o tempo e eu comecei a dar muita crise de ansiedade, uma atrás da outra. Eu entrava em desespero e deixava o meu marido em desespero também, porque eu falava com ele que eu tava morrendo, que eu tava sufocando, e deixava ele muito preocupado. Eu cheguei a ir pro hospital 3 vezes com esse surto de ansiedade, porque na época eu não sabia o que estava acontecendo. Então eu lembro que eu comecei a perder muito peso. Eu perdi 7 quilos em 2 meses. E eu tava pesando na época 53 quilos. Aí eu fui pra 48. Aí depois eu pulei pra 46, né? E eu fui no médico, fiz exame de sangue. Meus exames de sangue tinham dado tudo bom, né? E tava ótimos.
Mas depois do segundo exame que eu fiz, eu dei uma anemia, né? Porque como eu não tava comendo muito, não tava digerindo muitas coisas, né, nutritivas mais, aí dei anemia. Eu lembro que quando a médica falou, olha, como você tá dando esse surto de ansiedade, eu preciso te passar um remédio. E eu falei com ela, olha, eu não vou tomar comprimido, porque ela tava querendo passar comprimido. Falou assim, nossa, mas você vai ter que fazer esforço. Eu falei assim, eu não vou fazer esforço de uma coisa que eu não vou conseguir fazer. Porque eu já tinha tentado engolir outros comprimidos, eu não conseguia engolir comprimido. Nunca conseguia engolir comprimido. O único comprimido que eu conseguia engolir era o anticoncepcional, que, assim, eu precisei trabalhar isso muito em mim, pra eu poder conseguir tomar, mas com muita dificuldade eu tomava. Mas outros comprimidos eu não conseguia, eu entalava e cuspia fora e não conseguia. Aí ela falou assim, olha, então eu vou ter que te passar um remédio, que ele é em gota, mas só que ele é para as pessoas que têm depressão, entendeu? E ele é muito forte. Aí eu falei, não, beleza, pode ser, se ele vai resolver alguma coisa, né? Comecei a tomar esse remédio, porém, quando eu tava muito no início, o remédio era muito ruim mesmo, dava vômito, sabe? Muito vômito, assim, e eu parei de tomar ele por conta própria, sendo que eu não podia ter parado o tratamento, assim, né, por mim mesma, até por causa do remédio, que tem que consultar o médico se você pode parar, né, e tal, porque o remédio é muito forte. Aí, beleza, parei de tomar o remédio, fui numa psicóloga, né, e, assim, ela não conseguiu me ajudar. Aí eu fui numa outra, que eu comecei a fazer o tratamento com ela. E, tipo assim, ela tava, assim, até me dando umas esperanças de que eu ia sair da situação, sabe, né? Nessa época que eu tava indo nela. Porém, ela, depois, quando foi passando o tempo, eu percebi que, tipo assim, ela tava um pouco perdida em como me ajudar nessa situação. Porque a última vez que eu consultei com ela falou assim, Naira, eu estou muito preocupada com você, porque eu pesquisei sobre o seu problema e, assim, você vai ter que ir num especialista, sabe? Ela até me indicou, falou assim, olha, você aceita aí na UFMG, né, para eles fazerem pesquisa com você, tentar te ajudar, porque lá você vai ser atendido por nutricionistas, entendeu? Por pessoas que estão fazendo faculdade de medicina também. Então, assim, eles vão conseguir tentar te ajudar nesse quesito para poder tentar te auxiliar também. Quando ela falou isso, gente, eu entrei em desespero. Porque se ela tava, assim, não tava conseguindo saber como me ajudar, como eu saberia, assim, como me ajudar também? Porque não é que eu tava querendo depender só dela, porque depende muito de mim também para eu poder sair dessa situação. Mas eu tava tão, assim, desnorteada, porque eu até então eu não sabia que eu tinha fagofobia. Então, o que aconteceu? Eu entrei em desespero, que eu falei assim, gente, eu não sei o que eu estou passando, eu não sei o porquê que eu não consigo comer. Eu forçava a comer, tanto é que quando eu tava trabalhando, né, na época que eu tava trabalhando, eu não tava conseguindo comer caldo. Como eu saía muito cedo para poder ir trabalhar e chegava muito tarde, porque eu saía do serviço e ia pra faculdade, eu chegava, era 11 horas da noite, às vezes 11h30 da noite, 11h40, né, em casa. Aí eu comecei a comprar os alimentos para minha sogra, batendo no liquidificador para mim, para eu tentar comer. Só que eu não conseguia. Todas as vezes que eu ia comer a comida, eu começava a tremer, eu começava a sentir a falta de ar, e antes mesmo de ingerir a comida, eu já me batia o nervosismo, o estresse, e eu não conseguia comer, eu deixava a comida de lado. Então, foi passando o tempo, as pessoas começaram a falar, Naira, começaram a perceber o tanto que eu tava emagrecendo, e começaram a ficar preocupadas, Naira, o que tá acontecendo com você? Você está emagrecendo demais, você emagreceu muito, e realmente, eu já tava assim,
minha fisionomia já tava, assim, muito de pálida, né, assim, que eu já tinha emagrecido muito, né, de 53 para 46, né, emagreci muito. E eu comecei a ficar desesperada, falei, pronto, eu vou morrer, tô nessa situação, vou morrer. Aí eu lembro um dia que eu tava na casa dos meus pais, e eu fui tentar comer um pedaço de queijo, e eu lembro que eu mastiguei o queijo e engoli, só que aí eu tava assistindo televisão, daí eu engoli a saliva, só que eu senti um pedacinho de queijo, porque às vezes ficam uns vestígios, umas coisinhas assim, e descendo. Gente, eu arrumei um desespero que vocês não têm noção. Comecei a falar com meu marido, vamos correr pro hospital porque eu tô entalada.